Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente para as Engenharias. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito de relatórios ambientais ou documentos ambientais que são apresentados em diferentes situações, diferentes empresas ou atividades necessitam apresentar então esses documentos. Então, no Brasil, para desenvolver qualquer atividade ou iniciar empreendimento, alguns estudos ambientais devem ser desenvolvidos visando esse desenvolvimento que seja socialmente justo, ambientalmente adequado e economicamente viável. Então, em face disso, alguns estudos ou alguns documentos precisam ser produzidos em diferentes fases do projeto, quer seja antes, né, na própria etapa de projeto, na etapa de implantação e posteriormente na etapa de operação, a gente vai produzindo esses documentos e apresentando esses documentos para os órgãos de controle. Né? Então é necessário fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, para que a gente minore, que a gente evite ou até mesmo que a gente possa corrigir, né, impactos ambientais que possam ser causados ao longo da operação da nossa planta. Bom, o que é o estudo de impacto ambiental? Então, de acordo com a Resolução 01 do CONAMA de 1986, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, podem afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, os organismos vivos, as condições estéticas e sanitárias do ambiente. Então vejam que até mesmo mudanças na paisagem devem ser analisadas, devem ser avaliadas, né? E a qualidade dos recursos ambientais. Então é importante que a gente entenda que se a nossa atividade ela afeta, por exemplo, os recursos naturais, isso pode impedir tanto que a nossa atividade como que outras atividades sejam desenvolvidas. Então também é considerado impacto ambiental e deve ser acompanhado. Bom, na aula passada nós vimos um pouco mais sobre a avaliação de impactos ambientais, mas o que, que vem a ser o EIA-RIMA, né, o chamado, comumente chamado EIA-RIMA. Então, existe uma lista de atividades que devem realizar esse estudo de impacto ambiental e, portanto, elaborar um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, porque elas essencialmente modificam o ambiente de alguma forma. Então, dependendo de qual é o tamanho dessa empresa, qual é a área de abrangência dessa empresa, ela pode ser monitorada ou acompanhada, né, por um órgão federal, que no caso é o IBAMA, quando a atividade for regulada ou for controlada, né, por uma lei que regulamente isso na esfera federal, ou dependendo do seu tamanho, da sua abrangência, ela pode ser acompanhada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou se ela for menor ainda, ela pode ser acompanhada ou monitorada pelo órgão municipal, que pode ser, dependendo do município, pode ser uma secretaria, pode ser um instituto, enfim, uma agência. Isso cada município acaba regulando da forma que lhe parece mais conveniente. Então, nesse estudo de impacto ambiental é feito um diagnóstico, onde você vai avaliar a área, de preferência como é que ela é antes da atividade se implementar, né? Conhecer bem os aspectos ambientais daquela área e também avaliar os impactos ambientais daquela atividade, aqueles que são inerentes da própria atividade e aqueles que são acessórios, digamos assim, né, que estão ligados à atividade, mas que não são essenciais e que podem às vezes mais facilmente ser evitados. Também é preciso definir as medidas mitigadoras, ou seja, como é que esses impactos serão ao longo do tempo minorados, né, diminuídos ou até mesmo evitados, e como é que, em havendo inevitavelmente uma contaminação, como é que é possível compensar esse impacto que não é possível de ser impedido, né? E finalmente é feito um plano de monitoramento para garantir que esses diferentes impactos ambientais sejam constantemente avaliados, acompanhados, monitorados, medidos, né, mensurados e relatados para o público em geral. Então, o diagnóstico ambiental ele tem seus passos, ele tem as informações que são necessárias. Então, nós vamos ver aí que é preciso falar sobre o meio físico, e aí você tem o subsolo, a água, a atmosfera, o clima, recursos minerais, topografia, tipo e aptidão do solo, enfim, uma série de características do meio físico onde a empresa vai se implementar. Uma outra coisa que tem que ser observada é o meio biológico.
os ecossistemas. Então, qual é a fauna e a flora que habita naquele local, quais são as espécies que são indicadoras de qualidade ambiental, quais são as espécies que são raras e que estão ameaçadas de extinção, enfim, conhecer bem os organismos que vivem ali. E também analisar o meio socioeconômico, quem são as pessoas que estão localizadas ali, quem são os grupos sociais. Existem grupos que são sensíveis, né? Existem grupos que estão expostos a condições de vulnerabilidade social, econômica, ambiental, enfim. Como é que esses grupos, né, que convivem, que estão ali na área de influência da empresa, serão afetados, tanto positiva como negativamente, com a implementação da nossa atividade. Os custos do estudo de impacto ambiental correm por conta da empresa que vai se instalar, né? E é preciso, então, elaborar o relatório de impacto ambiental e fornecer pelo menos 5 cópias para o órgão de controle, quer seja estadual, federal ou municipal. Então, o RIMA, como eu já mencionei, é o relatório que vai refletir todas as conclusões desse estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental é feito geralmente em equipes ou com equipes multidisciplinares que possam avaliar esses diferentes aspectos que nós mencionamos anteriormente, e ele resultará nesse relatório de impacto ambiental que vai mostrar um resumo, né, de forma um pouco mais sistematizada, todas as informações que foram produzidas durante o estudo de impacto ambiental. Então ele tem que ser bastante objetivo, ele tem que ser de fácil compreensão, ele deve ser traduzido em diferentes linguagens, então ele deve ser recheado aí de mapas, ilustrações, cartas, gráficos, figuras que possam tornar visualmente mais fácil de se compreender as informações obtidas durante o estudo de impacto ambiental. É claro que a gente sabe que existe a questão do sigilo industrial, então algumas atividades, algumas formas de fazer dentro das indústrias permanecem sigilosas e é preciso tomar cuidado com isso na hora de elaborar o RIMA, porque o RIMA ele é um documento público, ele é de acesso público e as pessoas têm que ter acesso a essa informação, ela não pode ser impedida de ser acessada, né? Então é preciso produzir esse documento respeitando-se essas características. Bom, quando uma empresa, um empreendimento, ele não é tão grande, ou os seus impactos não são tão grandes, que necessite fazer um EIA-RIMA, às vezes é necessário fazer uma análise de impactos ambientais, que é uma avaliação desse projeto e das alternativas a esse projeto, né, através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando aí, ou seja, destacando aí os impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos, a médio e a longo prazos, os temporários e os permanentes, o grau de reversibilidade, ou seja, como é que a gente pode reverter isso, ou se ele pode ser revertido, né? As propriedades cumulativas e sinérgicas, ou seja, como é que ao longo do tempo isso vai se acumular ou como é que isso interage com outros aspectos do ambiente e é potencializado. A distribuição de custos, né, com relação à implantação disso e desses cuidados ambientais e também os benefícios sociais. Então ele é um documento um pouco menor do que o EIA-RIMA, né, é uma ação menor do que o EIA-RIMA e que pode ser solicitado em algumas atividades. O relatório de controle ambiental, então, no caso, quando se dispensa um EIA-RIMA, é possível que seja exigido esse relatório de controle ambiental. Então é um documento bem menor, né? E ele serve para que o empreendedor identifique as diferentes não conformidades ou potenciais não conformidades que sejam decorrentes da instalação e da operação do seu empreendimento, né? Quando ele vai solicitar uma licença de implantação ou de operação aí, dependendo de cada caso. Bom, o que, que tem que ter nesse documento então? Ele é menor, como eu já falei, então ele precisa descrever qual é o empreendimento que vai ser licenciado, qual é o processo produtivo, né, qual é a forma, de novo, respeitando os sigilos industriais, mas explicar de modo geral como funciona o processo produtivo e, portanto, quais são as emissões que serão geradas, quer sejam de efluentes líquidos, emissões gasosas ou resíduos sólidos, né, e também a produção de ruídos, emissão de calor, essa questão toda. Então, esse documento é solicitado
de empresas bem menores que dispensam aí a elaboração de um EIA-RIMA. Bom, o plano de controle ambiental é um documento que vai identificar medidas mitigadoras, né, quando esses impactos ambientais acontecem. Ela é empregada por empreendimentos de médio porte e ela deve contemplar projetos executivos de minimização dos impactos ambientais, né, já na fase de licença prévia. Então ele vai avaliar e elencar quais as medidas devem ser executadas para que a obra que já foi viabilizada desculpe, cause menos dano ao ambiente. Então, ele se dá durante essa licença de instalação e é exigido pelos órgãos ambientais como um subsídio para o licenciamento ambiental. Então, ele apresenta planos e projetos que sejam capazes de prevenir ou de controlar os impactos ambientais decorrentes da instalação e da operação desse empreendimento, né, bem como também corrigir as não conformidades que tenham sido identificadas. O mapa de restrições ambientais, então, ele mostra a viabilidade de se parcelar áreas, né, de se utilizar áreas e de guardar, de proteger outras áreas dentro desse empreendimento, ou dentro da propriedade da empresa. Então, dentro disso, você vai ter áreas de preservação permanente, né, como, por exemplo, nascentes de rios, você tem córregos e nascentes de rios, eles exigem, né, que a gente tenha uma mata ciliar que seja preservada. Então eu vou destacar dentro desse mapa de restrições ambientais quais são as atividades que eu posso eventualmente desenvolver ali. Eu posso ter, por exemplo, atividades de educação ambiental, de recreação, de visitação, de contemplação, até mesmo de coleta de frutos, de folhas que caiam. Enfim, algumas atividades podem ser desenvolvidas com restrição. Eu não posso ter uma atividade industrial acontecendo naquela região, mas é possível que essas áreas sejam utilizadas. De outra forma, eu também posso criar dentro da minha empresa, eu posso criar uma reserva natural de patrimônio particular, né, de patrimônio privado. Então é possível reservar uma área da minha empresa para uma total preservação, uma área que não vai ter visitação. Por exemplo, se eu tenho uma área de recarga de aquífero, né, às vezes a gente pode fazer isso, proteger aquela área para garantir a qualidade das águas subterrâneas. Ou até mesmo criar uma área que seja de visitação, mas que seja de visitação controlada, como eu falei anteriormente. Tá? Então, esse mapa, ele não somente vai depender da base cartográfica, mas também de uma série de informações e de análises que podem ser desenvolvidas com fins de conservar o ambiente, né, e de definir qual é o uso que vai ser estabelecido naquela área. Tá? O monitoramento de flora e fauna, ou de fauna e flora, é um estudo que é extremamente importante e ele deve acontecer não apenas previamente, né, da implantação do empreendimento, mas também durante a operação, para que a gente perceba se nós não estamos, por exemplo, afugentando a fauna, né, então às vezes a emissão de ruído, a emissão de temperatura, né, produção de calor em caldeiras, por exemplo, enfim, atividades, movimento de transportes, isso tudo pode afugentar a fauna ou pode dificultar a reprodução dessa fauna, né? A fragmentação, por exemplo, de vegetação nativa pode impedir que essa fauna faça o seu caminho natural de dispersão, né? E de uso daquele solo que originalmente ela ocupava, e isso acaba afugentando essa fauna. Então é preciso monitorar. E a flora também, porque eu posso também modificar as condições em que ela se reproduz, por exemplo, que tem a floração, enfim. Então é preciso que a gente faça um levantamento dessa flora e fauna anterior à instalação, mas que depois a gente continue monitorando tanto os organismos vegetais quanto animais, para que a gente possa inclusive mensurar como é que esse impacto ambiental está acontecendo. Muitas dessas espécies de fauna e flora podem ser bioindicadores e podem ser uma estratégia para que a gente possa tomar decisões adequadas com relação à nossa gestão ambiental. O zoneamento econômico ecológico é um instrumento que é utilizado principalmente pelos municípios para que haja um planejamento do uso do espaço do município. Então você avalia, né, com relação a dados
tanto pedológicos, topográficos, cobertura vegetal, clima, né, direção de vento, iluminação, presença de organismos, presença de pessoas, de grupos sociais, e aí você indica quais são os melhores usos e qual é a melhor forma de ocupação do solo daquele município. Então, esse documento é extremamente importante para que as empresas possam planejar, né, onde elas devem se instalar antes mesmo de haver o projeto de instalação. Então, é um documento extremamente importante que deve ser elaborado, que deve estar disponibilizado para as pessoas, porque, de modo geral, ela vai viabilizar o crescimento desse município de forma sustentável. Tá? E para concluir essa nossa conversa, né, para fechar essa nossa conversa, a gente vai ver que existem diferentes documentos ambientais, dependendo da natureza da sua empresa, do seu empreendimento. Diferentes documentos podem ser exigidos e eles devem ser elaborados de acordo com essas exigências legais. Lembrando sempre que, quando a gente fala de meio ambiente, o meio ambiente é um direito difuso e, portanto, ele deve ser protegido por todos. E existe como princípio, né, do direito ambiental uma concorrência, digamos assim, entre as diferentes esferas do poder público para a proteção ambiental. O que é que isso significa? Que se eu tenho uma lei federal, uma lei municipal, uma lei estadual que trata de uma determinada questão ambiental, qual é aquela que eu devo seguir? A regra é seguir a mais restritiva, a mais exigente. Porque se eu atendo a mais exigente, eu vou estar atendendo a todas as três. Então, sempre que a gente vai fazer esse empreendimento, nós consultamos a legislação federal, estadual e municipal e buscamos atender aquela que é mais restritiva. Porque fazendo isso, eu estou atendendo as três, tá? Eu não posso achar assim, federal, porque ela é federal, estaria, né, hierarquicamente acima, se eu atender ela, tudo bem. Não. Se eu estou dentro do espaço municipal do Rio Grande, mesmo que a lei federal me permita fazer algo, se a lei municipal me proíbe, eu não posso fazer. Então, eu tenho que atender às três esferas diferentes, né? Tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal. Tá? E como eu disse, documentos diferentes são apresentados em diferentes etapas do empreendimento. Eu tenho aqueles documentos que são exigidos antes, quando a gente vai pedir uma licença de instalação, então já vai ser exigido um grupo de documentos. Quando nós pedimos uma licença de operação, outros documentos serão exigidos. E depois, durante a operação, nós teremos que apresentar relatórios de monitoramentos ambientais. Bons estudos e até a próxima aula.